E aí, pessoal, viram hoje as cenas lamentáveis que ocorreram aqui no aeroporto de São Paulo? A acadêmica intelectual Judith Butler, voltando aí da conferência que ela ajudou a organizar aqui na cidade, depois de ter tido protestos, né, contra a ideologia do gênero, queimaram a efígie dela como se fosse uma bruxa na frente do Sesc Pompeia, onde ela estava organizando lá a conferência, que nem era sobre esse tema. Mas enfim, estava voltando, estava no aeroporto e foi abordada e agredida por um grupo pequeno, mas mesmo assim, não importa o tamanho, o fato em si é chocante, por um grupo de manifestantes de direita, as pessoas mais boçais que a gente pode imaginar. Inclusive parece que a pessoa que bateu na não sei se era esposa ou namorado ou amigo ou seguidor da Judith Butler, mas quem recebeu realmente a agressão física, essa pessoa que bateu já protagonizou outros episódios lamentáveis, vergonhosos desse mesmo tipo de protesto violento e de arruaça enfim, é a direita reproduzindo, já virou um clichê isso, né? Dizer que a direita reproduz a esquerda mais truculenta, imita perfeitamente, mas é o que a gente está vendo. Cada dia a gente tem mais uma confirmação dos dois lados fazendo coisas tão similares. Assim como na Federal de Pernambuco, pouco tempo atrás, aí estudantes de esquerda impediram, inclusive com intimidação física e com porrada também, impediram de que os jovens assistissem o filme sobre Olavo de Carvalho. Enfim, o que a gente está vendo é uma degeneração bastante grave e bastante rápida do diálogo, do discurso, do debate político no Brasil. É a perda daqueles pressupostos de civilidade básica que deveriam guiar essas discussões e que permitem que as divergências, que as discordâncias se deem no plano da racionalidade. Cada vez mais isso está se tornando impossível, graças a militantes que, do seu próprio ponto de vista, são movidos por valores altíssimos, defendendo a família ou defendendo, sei lá, os oprimidos e marginalizados, mas que, baseados nisso, para eles parecem boas intenções, coisas que mais do que justificam a violência, pelo menos verbal, mas às vezes até física, que mais do que justificam esse tipo de protesto, levados por isso, degeneram a nossa cultura, fazem com que a nossa cultura seja, no fundo, pior para todos, seja muito mais insegura e que as pessoas se deem e se relacionem de uma forma cada vez pior, né? A tal da polarização que a gente tem acompanhado e que não tem feito bem ao Brasil. Cada vez mais impossível da discordância se dar no plano da razão, que é onde ela deveria dar se a gente quiser uma sociedade em que impere a paz e a tolerância e o respeito a todos os indivíduos dela. Então é isso, a gente vê uma direita burra, com essa coisa de ideologia do gênero, boto aspas, porque é uma expressão meio criada com essa finalidade politizada, que não discute, não entra nas discussões, e olha, não é que eu concorde com Judith Butler, com teoria do gênero, o gênero é uma criação que oprime um dos lados, não é que eu concorde com isso, mas dado que tem alguém apresentando uma tese, defendendo ela, você discute nesses termos, sabe? A pessoa veio ali apresentar um pensamento dela. Nesse caso, ela não tinha nem vindo para isso. Mas supondo que ela viesse para isso, você apresenta posições em contrário. Você pode até protestar, por exemplo, com um texto no jornal, que você quer que seja, mostrando as falhas daquilo, mostrando 1 milhão de caminhos, na internet, 1 milhão de caminhos que a pessoa tem para protestar de forma legítima, de forma racional, de forma razoável, contra ideias das quais ela discorde e acha que são nocivas. Tá? Vídeo de um YouTube, eu estou fazendo isso agora, um protesto racional contra esse tipo de truculência, assim, boçal que a gente tem visto com cada vez mais frequência por pessoas que acham que estão seguindo o melhor lado de si mesmos, seus mais altos valores. Não estão. Então, ao seguir o que eles acham que são seus valores inegociáveis, se tornam pessoas piores. Aí sim. É isso que a gente está vendo, seja na esquerda, seja na direita. E um debate também que perde o que deveria ser seu foco, sabe? Mesmo pensando na esquerda aqui com relação a teorias de gênero e sexualidade e tudo mais. Existem objetivos práticos muito importantes e questões muito sérias e muito relevantes ligadas a tudo isso, independente do que se acredite acerca de gênero e sexo, se a determinação é biológica, se foi uma construção social, tudo mais. Existem pessoas no Brasil que, não importa se você discorda ou não da decisão delas, que por viverem como um gênero diferente daquele dos quais eles nasceram biologicamente, ou do sexo que eles nasceram, por essa escolha, estão sujeitas à violência e à morte violenta nas mãos de pessoas que têm ódio delas. Você tem pessoas que, por terem relações sexuais ou românticas com pessoas do mesmo sexo, também estão sujeitas à violência gratuita. Isso é muito sério. Essas questões são sérias. Isso são objetivos que qualquer brasileiro, seja de direita ou de esquerda, deveria estar querendo
diminuir essas coisas que acontecem ainda na nossa sociedade. Agora, para fazer isso, você não pode querer converter as pessoas que não pensam dessa forma, uma nova visão de mundo que vai empurrar a goela abaixo delas, dizendo não, todas as escolhas, todas as orientações sexuais são iguais, todas as escolhas de gênero que a pessoa puder fazer são iguais, a pessoa escolhe o próprio gênero dela, é uma opressão que os pais fazem aos filhos ao dizer que um é menino, outro é menina, não pode isso. Se você chega com esse discurso, é um discurso que tem um confronto frontal, uma oposição frontal com os valores da maior parte da população, você obviamente só gera uma reação contrária. Você obviamente só gera uma reação de rejeitar aquilo e pensar, opa, peraí, não é que eles estão preocupados com violência contra gay ou contra transexual, eles querem entrar na minha família e dizer como eu vou criar meus filhos, ou dizer como é que as crianças podem ser criadas, ou dizer como é que eu tenho que viver minha vida e tudo mais. Vamos ser razoáveis. A maioria das pessoas vê o mundo de uma certa maneira e provavelmente não vai mudar muito. No Brasil, em geral, dificilmente alguém vai achar que a transexualidade é tão normal quanto a cissexualidade. Tá? As pessoas são assim. Você pode, isso sim, trabalhar para gerar mais empatia nelas e dizer que, olha, tudo bem, você pode ter sua opinião moral sobre sexualidade, sobre gênero, você pode ter sua opinião moral, você pode passar seus valores a seus filhos, mas você vai reconhecer a humanidade do outro lado. Você vai reconhecer, e daí sim, sensibilizando ela, não como um sermão, mas de formas mais sensíveis, mostrando a realidade do outro lado, né? Promovendo o contato, muitas vezes. Às vezes só de conhecer uma pessoa diferente, a pessoa já se torna um pouco menos preconceituosa, um pouco menos disposta a tolerar violência contra aquela pessoa. Você vai reconhecer que ali do outro lado também são seres humanos e que não merecem, e que é totalmente inaceitável que violência gratuita seja praticada contra eles. Você não precisa achar lindo, maravilhoso, mas você não pode, obviamente, não praticar e nem ser conivente com violência que seja praticada contra eles. Aí sim, aí você criou um terreno comum, um terreno de alguns valores partilhados, de respeito ao ser humano que as pessoas têm. E sim, os conservadores e cristãos também têm esses valores. É um preconceito achar que as pessoas são radicalmente diferentes assim e que um lado é movido pelo ódio puro, pelo um obscurantismo tenebroso que quer oprimir, quer apagar as pessoas. A imensa maioria da sociedade não é assim. Uma minoria nos diferentes lados é assim, uma ínfima minoria. A maioria é levado pela violência ou pela conivência com a violência por essa dinâmica de guerra ideológica, guerra de valores, guerra tribal que acaba se instaurando no Brasil. Questão de gênero mais acadêmica e intelectual é interessantíssima de ser discutida, por isso que a Judith Butler ou outros de vários lados venham discutir isso no Brasil é excelente também. Agora, essa não é a frente do embate, essa não é a ponta de lança de um embate que vise a mudar a situação social do Brasil para se tornar um país com menos violência sexual e de gênero. Tá? Então aí, quando se torna isso, quando você exige que a pessoa se converta para a sua visão de mundo, para a sua religião, para você resolver aquele problema social, daí é a garantia de que ele não será resolvido, pelo contrário, talvez se torne ainda mais forte, porque ao tentar converter um lado, você vai gerar a reação contrária. E daí você vai ter os dois lados, são incapazes de conversar, como a gente está vendo hoje em dia. Episódios lamentáveis como esse. Espero que essa notícia não corra o mundo e que desincentive acadêmicos e intelectuais de outros países virem aqui, o que seria uma grande tristeza para o Brasil. Mas é isso, a gente tem que recuperar esse valor da discordância racional, do diálogo por meio da persuasão, e que é um diálogo que não passa pelo enfrentamento dos valores básicos na maioria das vezes. É um diálogo que busca o lugar comum para efeitos práticos que a gente quer e precisa ver na nossa sociedade.